qual o mesmo propósito das nossas vidas, né? Qual foi o objetivo que nós fomos criados? Aqueles que estão acompanhando aos domingos, nós vimos esse domingo qual é a nossa missão, né? E a nossa missão tem a ver com o porquê existimos. Mas para trazer um pouco mais perto da nossa realidade, por que nós acordamos com vida hoje? Muitas questões da nossa vida entram muito no automático, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo, por que nós nos vestimos? Mas como não, né? Mas a vestimenta nas escrituras tem um ensino profundo, né? Sobre essa cobertura que Deus providenciou. E aqui eu queria pensar com vocês hoje na nossa vida propriamente dita, né? Por que nós estamos respirando? Por que nós estamos com vida nesse momento, né? Mas antes de nós começarmos, e aí fiquem à vontade, se alguém quiser abrir o microfone e fazer algum comentário, já fiquem com o dedo aí para abrir, não tem problema. Eu vou fazer algumas considerações, eu queria talvez ouvi-los. E eu queria convidar vocês, antes de nós começarmos o estudo, a jogarmos esse jogo, né? Eu não sei quantos de vocês conhecem, mas queria tentar jogar isso rapidamente, né? Alguém se habilita? Alguém? Ah, não, ok. Nós precisamos... eu preciso dividir um pouco com vocês o conteúdo desse jogo, né? Ele foi por 30 vezes premiado, né? É um jogo internacional, muito interessante, muito rico nas suas considerações, e ele contém essas peças. Então, nós temos algumas cartas, nós temos algumas peças no jogo, né? Vocês podem ver lá que nós podemos jogar de 2 a 7 participantes, acima de 10 anos, né? E tem um tempo para que nós possamos jogar. Alguém se habilita? Aqui está mais ou menos o conteúdo desse jogo, né? Tem um tabuleiro, algumas cartas, alguns objetivos. E vamos lá, qual a nossa dificuldade? Bom, a nossa primeira dificuldade é o que nós vamos fazer com tudo isso, né? Se eu fosse perguntar para vocês, talvez nós teríamos aqui um número diferente de objetivos para esse jogo, não teríamos? Alguns podem entender que aquelas fichas precisam ser divididas, e quem acabar com as fichas primeiro ganha o jogo. Outros diriam, não, o objetivo não está nas fichas, o objetivo está nas cartas, nos objetivos que as cartas forem dar para cada um de nós em relação ao tabuleiro. Outros poderiam falar, não, nada disso, nós temos que construir aqui com essas cartas que estão mais à frente um objetivo que tem a ver com o nome do jogo. E aí, cada um de nós sairíamos para jogar esse jogo de uma forma diferente, na mesma mesa. Em meia hora, 40 minutos, talvez uma hora, o que nós faríamos? Isso mesmo. Muito provavelmente nós pararíamos o jogo. Não chegaríamos a lugar nenhum. Não seria interessante esse jogo. Talvez até alguns mais precipitados jogariam o jogo fora. Esse jogo, né? Mas para que isso não aconteça, o que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que perguntar para quem fez o jogo. Qual o objetivo do jogo? É por isso que, se nós tivéssemos um jogo para esse grupo, por exemplo, nós chamaríamos a pessoa que fez. Só que, normalmente, quem faz um jogo como esse, ele produz, talvez, dezenas ou milhares de jogos para serem distribuídos no mundo inteiro. E ele não pode ir para cada grupo que se reúne para jogar, ir lá e falar assim, olha, para esse grupo agora da fonte, que está terça-feira reunido, eu vou explicar para vocês como é jogar. Mas tem um outro grupo que está reunido em outro lugar. O que normalmente o criador de um jogo, o inventor de um jogo faz? Ele coloca o quê? O livro
de regras junto com o jogo. Ó, deixa eu explicar para vocês, né? Qual que é o objetivo desse jogo? Qual é o propósito do jogo? Percebemos que interessante, né? Num exemplo tão fácil de nós entendermos como um jogo de tabuleiro, né? Nós não conseguimos sair do lugar se nós não perguntarmos para quem criou o jogo qual é o propósito do jogo. E é interessante que nas nossas vidas, muitas vezes, nós tentamos descobrir o propósito pelo qual nós fomos feitos por nós mesmos. Tem pessoas que ficam a vida inteira descobrindo o propósito, por que está vivendo, para que serve a vida. E aí começam a achar que precisa juntar peças, né? Outros acham que precisam distribuir as cartas. Outros entendem que precisam chegar ao final do tabuleiro. E vejam, e muitas dessas pessoas pegam esse jogo ao final e falam: esse jogo não teve nenhuma graça, eu vou jogar fora. Não serviu. Sabe por quê? Porque nós não perguntamos para quem criou qual é o propósito por que aquilo foi criado. Se nós olharmos para a nossa vida, não é possível nós chegarmos ao objetivo das nossas vidas sem perguntarmos para o seu Criador. Portanto, se nós não perguntarmos para Deus, Deus, por que é que o Senhor nos criou? Para que a vida? Nós vamos chegar no final, talvez como um jogo de tabuleiro, num exemplo tão simples, e vamos jogar fora. Não serviu de nada. Como dizia o filósofo, quem não sabe onde quer chegar, anda, 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 e não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque não há objetivo. Veja como é importantíssimo nós entendermos por que nós acordamos hoje. Qual o objetivo? Por que Deus nos criou? E é isso que eu quero abrir com vocês, então. Vamos abrir lá para Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 15. Aqueles que estavam domingo, nós vimos rapidamente esse texto, mas vamos trabalhar no contexto dele hoje. E ele diz assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma falta, ou em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? E aqui, qual que era o problema? O problema é que se Jesus dissesse não é lícito pagar, e a tributação naquela época para o Império Romano era de 90% daquilo que se ganhava, imaginem vocês, nós reclamamos hoje da nossa carga, né, de tributos de 34%, 35%, vocês imaginem que no Império Romano pagava-se cerca de 90%. E aqui se Jesus dissesse, não, olha, é lícito pagar imposto, tá vendo? Ele está a favor de Roma. Mas se Jesus dissesse, não, não é lícito pagar tributo a César, ele está contra Roma. Perceberam? Esse era o objetivo para que essa pergunta fosse feita, porque essa pergunta foi feita. Mas vejam o que Jesus responde no versículo 19. Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou, de quem é esta efígie e inscrição? É mais ou menos o que vocês estão vendo aqui projetado. Essa aqui era uma moeda da época, né? Trazia a figura de César. Aqui César Augusto, né? Nós temos vários tipos de moedas, enfim, eu só peguei um modelo, para mostrar que havia impresso o rosto do quê? Do imperador. E vejam lá, e ele diz ali, de quem é essa efígie, ou de quem é essa figura, né? E o que está escrito, de quem é essa inscrição? Respondeu-lhe, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando-o foram-se. Jesus não está tratando aqui de questão financeira. Jesus vai estar falando assim, me deem a moeda que vocês me trouxeram, né? De quem a quem que esse objeto está refletindo?
está refletindo a César? Ora, se é a César que ele reflete, dê a César aquilo que reflete César. Agora, quem reflete Deus, devolva a Deus aquilo que reflete Deus. E aqui é muito interessante. Isto está muito conectado com aquilo que Jesus veio fazer. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então veja, aqui Jesus não está tratando da questão financeira, aqui não está tratando de contribuir, não contribuir, o dízimo da antiga aliança, não. Jesus não está tratando desse assunto, Jesus está dizendo o seguinte: devolva a quem de direito aquilo que ele está refletindo. Se a moeda reflete César, dê a César. Agora, o que é que reflete Deus para ser devolvido a Deus? Gênesis capítulo 1. Vamos para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que é que reflete a imagem de Deus? Nós, eu e você, nós fomos criados para refletir quem Deus é. E quem Deus é? Por exemplo, Deus é um Deus que se relaciona. Deus diz aqui em um versículo só, nós podemos tirar algumas características de Deus: façamos o homem a nossa imagem. Façamos quem? Então disse Deus, façamos. Então, se não houvesse um entendimento desse texto, nós poderíamos dizer que é um problema de concordância verbal. Disse, façamos. Né? Não, mas aqui é um Deus triuno dizendo, façamos. Portanto, nós refletimos a imagem de um Deus que se relaciona. Que interessante. É por isso que Deus criou homem e mulher. É por isso que Deus os colocou entre pessoas e irmãos. Por quê? Porque Deus é um Deus que se relaciona. Qual um outro aspecto que nós conseguimos depreender só desse versículo? Né? Deus é um Deus que governa e cuida. Que interessante. Né? Aqui nós conseguimos entender, e aqui tem um pouco de conexão com aquilo que nós estamos vendo no domingo, aqui nós conseguimos entender a posição do líder que serve, percebendo? Deus é um Deus que domina, portanto ele falou ao homem, domine sobre todos os animais, sobre todos os peixes e assim por diante. Aqui nós vemos também um Deus que tem atributos, um Deus que pensa, um Deus que quer, um Deus que sente. Deus nos fez à sua imagem, conforme a sua semelhança, para que nós pudéssemos refletir quem Ele é. Tudo bem até aqui? Qual é o propósito principal das nossas vidas? Refletir quem Deus é. É por isso, e aqui um parênteses, saiu, ele pega o papelzinho aí para anotar, que esse aqui tem um parênteses. É por isso que Deus... nós temos uma indignação de Deus em relação aos ídolos. Nós percebemos que os ídolos, como diz Salmo 115, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm braços e não, têm mãos e não apalpam, têm pernas e não andam. Como este ídolo reflete a Deus? Não. O refletir a Deus, a imagem de Deus, somos nós, eu e você. Percebemos? Falamos, andamos, sentimos, queremos. Este é o que Deus é. Tudo bem? Vamos fechar o parênteses, não vamos entrar, mas esse aqui é um bom início para estudarmos porque é que Deus trata a questão dos ídolos da forma com que o faz. Né? Porque os ídolos jamais refletem um Deus vivo. O ídolo reflete quem? Uma pessoa morta, né? É por isso que os homens fazem ídolos quando estão separados de Deus, ou mortos. Né? Mas, fechando o parênteses, só que desse versículo em diante ocorreu um problema. Qual foi o problema que ocorreu? Deixa eu dar um outro exemplo aqui para nós
tentarmos entender o tamanho do problema. Aqui é um cente americano, né? Eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade ou conhecem aquela máquina que tem na Disney. Vocês lembram dessa máquina aqui, não? Essa é uma máquina que está disponível ali nos parques e tudo mais, e que você coloca um cente na máquina, você aperta um botão. Aquela máquina vem e imprime no cente de dólar americano. Ela imprime o quê? A imagem de um pateta, de um Mickey aqui no caso. Mas ela transforma, ela desfigura aquela moeda, que tem valor se você pegar, talvez alguns milhares dessa moeda, e for alguma concessionária de carro nos Estados Unidos, você compra um carro com essa quantidade de centes. Talvez vai ser um pouco pesado você carregar esse saco, mas mostra o quê? Que isto tem um valor. Só que percebam que esta mesma moeda, quando passada por um processo, ela é desfigurada, ela não perdeu as suas características. O metal é o mesmo, né? O tamanho é o mesmo. Mas vocês percebem pela figura que ela está desfigurada? Nós entendemos o que o pecado fez conosco? O propósito de Deus para as nossas vidas é refletir quem Ele é. Só que ocorreu um fato, caiu uma bomba na nossa natureza e nos desfigurou. Nós, apesar de não termos perdido a nossa essência, esta nossa essência foi desfigurada. Nós agora não refletimos mais um cente. Nós agora refletimos talvez uma imagem de algum personagem que, se você levar milhares dessa moeda a qualquer lugar, eles vão pedir para você sair rápido, porque isso não compra nada. Percebemos? Vejam, o que acontece então? Nós, então, perdemos o propósito pelo qual nós fomos criados? Perdemos. E agora? O que fazer? A vida perdeu o sentido? Perdeu. Veja, se nós vamos imaginar aqui que essa caneta aqui fosse uma caneta Montblanc. E aqui os engenheiros estudaram anos, né? Alguns deles fizeram mestrado, outros pós-doutorado, outros pós-doutorados, e aí foram contratados pela empresa para eles fabricarem uma caneta. E aí eles fabricam uma Montblanc, né, que é feita para quê? Para escrever, para assinar alguns contratos, assinar documentos e tudo mais. Só que, de repente, nós percebemos que a janela está fazendo barulho. E nós olhamos e não temos mais nada para colocar como calço, e aí nós lembramos que nós temos uma caneta. E aí nós pegamos essa caneta e vamos fazer com que o barulho da janela pare. Bem naquela fresta, nós vamos lá e colocamos a caneta. Ela vai prestar para parar o barulho? Vai. Ela foi feita para isso? Não. Percebemos? Percebemos que muitas vezes nós estamos levando a nossa vida para parar um barulho de uma janela, mas que nós não fomos feitos para isso. Nós estamos levando a nossa vida talvez para conquistar algumas coisas, ter algumas posições, chegar em alguns lugares. Isso vai ter algum resultado? Vai. Mas nós não fomos feitos para isso. Por que mesmo nós fomos feitos? Nós fomos feitos para refletir a imagem de quem Deus é. Dai a César o que é de César, mas devolva a Deus aquilo que reflete a imagem dele. Percebemos? Como assim, então? E aqui eu quero ler com vocês Romanos 8, 28 a 30. Não costumo dar colocar os textos, né, para nós procurarmos, mas está aqui para nós acompanharmos juntos. Vejam lá. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu também os predestinou. E predestinação aqui não tem a ver com eleição, tem a ver com colocar um marco no horizonte, né? Predestinação tem a ver com o limite no horizonte. Qual é o limite no horizonte que Deus nos colocou? Conheceu também os predestinou, para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, os que chamou também justificou, os que justificou, esse também
glorificou. E aqui nesse texto nós temos as 3 fases da salvação: a justificação, a santificação e a redenção. E aí vocês falam, não, Dante, eu só estou vendo a justificação e a glorificação. É porque a santificação está no predestinar. Aqui é predestinar para ser filho adulto, é predestinar para a maturidade, né? Então, vejam, mas por que o objetivo de Deus para a nossa vida é sermos conforme a imagem do seu Filho? Vamos para Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Diz assim: ele está falando de Jesus, né? Lá no versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Peraí, vamos pensar juntos aqui. Nós fomos feitos para refletir a imagem de Deus. Este é o propósito da nossa vida. Veio o pecado e nos desfigurou, apesar de não termos perdido a nossa essência. Nós somos desfigurados. Vem Jesus, o Deus que se fez carne, morre na cruz para pagar os nossos pecados, para que o pecado fosse afastado de nós e aí pudéssemos ser a habitação do seu Espírito, para que ele começasse um processo em nós chamado santificação, para nos levar à imagem do seu Filho, que é o quê? Quem reflete a imagem do Pai. Voltamos para o projeto original. Nós estamos entendendo o porquê que normalmente nós usamos essa frase, mas talvez já falamos na conclusão antes de criarmos esse passo a passo, que a vida sem Deus não vale a pena. Nós entendemos que nós estamos dizendo isso? Porque o único que pode refletir a face do verdadeiro Deus é o Senhor Jesus. E somente nele nós podemos ser conforme ele é. Percebemos que a vida fora daquele que nos devolve o propósito pelo qual nós somos criados não vale a pena. É pegar uma Mont Blanc para tirar o barulho de uma janela. É pegar um jogo de tabuleiro e falar, olha, e aí, o que nós vamos fazer? Não sei, você faz uma coisa, eu faço outra, outro faz outra, e no final, vamos fazer o seguinte, vamos jogar esse jogo fora, porque ele não serviu para nada. Tem pessoas que estão fazendo isso com a vida por não saber o propósito pelo qual foi criado. E o propósito pelo qual nós somos criados foi para refletir a imagem de Deus. Se o pecado nos desfigurou, a única forma de voltarmos a mostrar quem Deus é em Cristo Jesus, porque ele é a imagem do Deus verdadeiro. Colossenses 3:10. 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado, potestade, enfim. Nele habita plenamente a plenitude da divindade. Colossenses 2, desculpa, eu falei 3, né? 2, 9 e 10, desculpa. Depois, Hebreus. Vamos para Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Quem é Jesus? Né? Nesses últimos dias nos falou no Filho, versículo 2, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Essa palavra no original é como se fosse um carimbo que foi tirado. Ou seja, é exatamente a essência de Deus. Jesus é exatamente a imagem de Deus, a essência de Deus. Percebemos? A única forma da nossa vida ter um propósito é nós voltarmos para o propósito original. E o único caminho de voltarmos para o propósito original é em Cristo. Não há propósito, não há finalidade se nós não estivermos em Cristo. Continuando. Agora vejam, como refletir isso? Atos capítulo 1, versículos de 7 a 9, diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas. Vejam que interessante. Mas poder? Para que poder? Para testemunhar? Veja, testemunha é alguém que presenciou algo que foi relatado. Depois vocês podem ver lá 1 João capítulo 1. Vocês vão ver que os apóstolos diziam, né? Nós somos testemunhas. Então, testemunha é aquele que ouviu e viu o que aconteceu. E Jesus chama testemunhas. Mas, para sermos testemunhas, nós precisamos receber poder. Poder que vai ser dado pelo Espírito de Deus. Por quê? E essa aqui é uma pergunta muito interessante. Por que poder? Para quê? Para levar uma mensagem? Será que para nós chegarmos para alguém e falar assim, olha, Jesus te ama, Jesus morreu por você, você é pecador, nós precisamos de poder? Porque testemunha não é apenas levar uma mensagem. Testemunha é mostrar não quem nós somos. Aqui talvez seja um grande ponto que nós precisamos parar para pensar. Nós não somos testemunhas de nós mesmos. Nós somos testemunhas de quem Deus é. Veja, isso faz toda a diferença. Veja, uma coisa é eu mostrar para vocês quem eu sou. Outra coisa é mostrar para vocês quem eu não sou, mas quem Deus é. Agora nós estamos começando a entender o porquê do poder do Espírito Santo. Por quê? Porque eu e você mostrarmos o caráter de um Deus santo, como assim? E aí nós temos que entender com a testemunha de Deus. Quem é a testemunha de Deus? Vamos para Isaías capítulo 43. E na primeira aliança nós temos aqui uma testemunha que Deus levantou, né? Vamos lá para Isaías capítulo 43. E vejam lá o versículo 1. Diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, a Jacó, e te formou, a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Vejam lá o versículo 9 agora. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, e para que se ouça e se diga, verdade é. Deus está dizendo, então vamos lá, vamos apresentar cada um as suas testemunhas. E no versículo 10, Deus diz a Israel, que está dizendo lá no versículo 1, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Então, olha que exemplo que nós temos. Vamos estudar Israel para saber como é que Israel foi testemunha do Deus verdadeiro. Deus olhou para todas as nações o rejeitaram, diz João capítulo 1, né? Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Primeiro as nações rejeitaram a Deus. E aí Deus cria um povo a partir de Abrão, e é por isso que Deus chama Israel de seu filho, porque ele criou e não escolheu dentre as nações. Deus chama Abraão e cria de Abraão um povo seu para ser a sua testemunha. O que talvez eu e você faríamos nessa situação? Um Deus santo, perfeito, poderoso, um Deus perdoador. Imaginem a testemunha desse Deus. Deixa eu mostrar para vocês um pouco as características dessa testemunha. Vejam vocês, em Neemias capítulo 9, as características dessa testemunha. Da nação de Israel. Eu vou ler aqui para vocês. Vocês estão vendo, não? Estão vendo aí a projeção? Diz assim, olha como essa testemunha de Deus é.
Incrédulos, soberbos, duras cerviz, desobedientes, recusaram ouvir, não lembraram das maravilhas, rebeldes, deram de ombros, perversos e obstinados. Essa é a testemunha de Deus. Sabe por quê? Porque testemunhar de Deus não é falar de si próprio. Testemunhar de Deus é falar de quem Deus é. E aqui nós estamos começando a entender o porquê do poder. Vejam aqui o que isso fez mostrar às nações quem Deus era. Em Neemias mesmo, no mesmo capítulo 9, nós encontramos as características de Deus. Que Deus, apesar de todas essas descrições de Israel, Deus é um Deus misericordioso, perdoador, clemente, bondoso, justo, longânimo, disciplinador, poderoso, grande, temível e fiel. Este é o Deus das Escrituras. Este foi o Deus que Israel foi separado para mostrar. Como mostrar um Deus perdoador? Israel pecou. Como mostrar um Deus misericordioso? Israel foi de dura serviço. Como mostrar um Deus bondoso? Israel é desobediente. E assim por diante. Perceberam que Deus está usando um povo pecador, um povo rebelde, um povo que tantas vezes se desviou e correu de Deus, para mostrar quem ele é. Vejam que interessante. Há qualquer semelhança com as testemunhas da nova aliança não é mera coincidência. Marcos capítulo 2, versículo 17. Marcos capítulo 2, versículo 17. Diz assim: Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Olha nós aqui, pecadores. E aonde 1 Timóteo 1,15, Paulo diz, de onde eu sou o principal, mas como Deus, como que o Senhor quer que nós levemos a imagem de quem o Senhor é? Para um mundo que não consegue vê-lo, e o verá através das suas testemunhas, sendo nós pecadores e pecadores daquele jeito, não é? Cada um pense aí, pensou? Então, como assim? Estamos começando a entender o porquê de Atos 1,8, mas recebereis poder de Deus para ser testemunha? Porque testemunha não é quem somos, ou melhor, quem muitas vezes deixamos que os outros vejam quem queremos aparentar ser, mas de verdade não somos. Deus está dizendo, não, vocês vão receber poder para mostrar, apesar de vocês, quem eu sou. Isto significa o quê? Mostrar a imagem de Deus, que só é possível em Cristo, para que nós possamos cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados. E aí usar a caneta para assinar um documento. Faz toda a diferença. Filipenses 2,12, ali é desenvolver a vossa salvação, mas vamos para 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. E por que Deus elegeu esta forma para mostrar ao mundo quem ele é? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Para que as pessoas, quando olharem para as testemunhas pecadoras, falhas, desobedientes, incrédulas, que se relacionam com um Deus perdoador, misericordioso, clemente, bondoso, entendam que quem Deus é, e não quem nós somos. Ser testemunhas de Deus não significa mostrar aos outros que melhoramos de um dia em relação ao outro, absolutamente. Ser testemunhas de Deus significa mostrar a imagem de Deus para os outros. Mas como mostrar se a nossa imagem foi distorcida pelo pecado? Entendemos por que Jesus veio, entendemos por que Jesus morreu, porque ressuscitou, para que ele pagasse o preço da nossa redenção.
habitasse em nós e através de nós mostrasse quem ele é. Depois leiam Romanos 5:20, Efésios 3. Dante, mas eu não tenho apresentação, mas aí tira uma foto rapidinho aí da tela, você tira, fica com os textos, ou quem está anotando, o texto é Romanos 5:20 e Efésios 3, de 14 a 20, mas para mostrar o quê? Que a glória é de Deus, porque os vasos são de barro. Continuando, e aí ele diz ali, ser-me-eis minhas testemunhas. Portanto, nós vimos que é testemunharmos de Deus. E a pergunta é, então, me fale o caráter de Deus. E aqui estão alguns textos que mostram o caráter de Deus. Olha aí, eu já não sabia o que eu ia ler amanhã, talvez, para fazer um estudo em família. Está aí os textos. A Carol está aqui, está rindo do lado. Está aqui os textos para nós estudarmos. Não vamos ler todos os textos aqui, mas eu vou mostrar para vocês algumas características que esses textos nos mostram. Sabe o que nos mostra em Salmo 31? Que Deus é bondoso. Em Salmo 86, ele é benigno e longânimo. Em Hebreus 2, ele é fiel. Hebreus 3, perdão. Em Mateus 12, manso, alegre, amoroso, é um Deus de paz. E 1 e 2 Timóteo diz que Deus é um Deus, seu espírito de autocontrole. Esse é o nosso Deus. Vamos testemunhar dele. Como mostrar esse Deus aos outros? Eu vou tirar a parte esquerda aqui e vou trazer para vocês um texto que vocês vão acompanhar juntos comigo. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é, vejam aqui o slide, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que projeto de Deus extraordinário. Um projeto em que Deus nos fez, para refletirmos a imagem dele. Este é o propósito da nossa vida. Mas o pecado desfigurou essa imagem sem perder a sua essência. Jesus veio nos resgatar, pagando os nossos pecados, nos dando vida, nos religando e reconciliando com ele, tudo isso. Mas uma do presente de Deus para nós, em relação à sua salvação, é resgatar o propósito pelo qual nós fomos criados. E resgatar o propósito pelo qual nós fomos criados é refletir a imagem dele. Mas como refletir a imagem dele se somos pecadores e a nossa natureza foi distorcida? Ele nos justificando, para nos glorificar, começa a nos santificar conforme a imagem do seu Filho, porque é o seu Filho que é a imagem perfeita de quem Deus é. E o que ele faz? Ele coloca em nós o seu Espírito para que a glória seja dele, através de vasos de barros como o nosso. Como foi Israel? Para mostrarmos quem ele é. Portanto, um resumo nós poderíamos, talvez, colocar aqui nesse slide dizendo: o Espírito Santo, que faz habitação em nós, e o Espírito, um dos ministérios é um ministério com propósito específico, da mesma forma como ele fez o tabernáculo, né? O Espírito ficava sobre os artífices para fazer o tabernáculo, as cortinas, todas as peças do tabernáculo, então o Espírito ficava sobre, portanto, um dos ministérios do Espírito Santo é ter um propósito específico. Esse Espírito nos dá poder, dunamis, é uma geração de energia constante em movimento todo dia. O Espírito que habita em nós é uma força geradora de energia todo dia. Para quê? Para nos levar à santificação. E santificação é um limite no horizonte, predestinados, portanto é maturidade. Fruto só vem de árvore madura. Portanto, o fruto decorre de maturidade. Vide Salmo 1 depois. O fruto que nós produzimos, ele vem de obras e palavras, que decorre de fé e obediência. Ser-me-eis minhas testemunhas. Não para mostrar quem somos. Lembra que nós somos pecadores, onde Paulo falava, da onde eu sou o principal. Como refletir um Deus santo? Deus diz, eu vou fazer em você aquilo que eu quero que você reflita para os outros.
E aqui nós temos o texto para terminarmos. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para junto do Pai. Veja, esse texto às vezes nos intriga, né? Como fazer obras iguais a Jesus? Como maiores? Jesus falou, Lázaro, sai para fora. Falou para o cego, enxerga. Falou para o paralítico, anda. Quais obras? Nem iguais e quanto mais maiores. Mas tem um detalhe nesse versículo que diz, porque eu vou para junto do Pai. Vocês vão lembrar, não vamos parar aqui agora, não vai dar tempo para esse parênteses, mas esta ida ao Pai fala, se eu não for, o Consolador não virá. Portanto, quando ele vai, ele manda o Consolador para quê? Para nos dar poder, para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, nós faremos obras iguais a Jesus? Faremos. Maiores? Sim. Só que iguais, quanto ao propósito. Crer. Não era assim que Jesus falou? A vida eterna é esta, que creio no seu Filho. E maiores, quanto à abrangência. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mediante o Espírito de Deus, que em nós habita, que nos fará testemunhas, para voltarmos a refletir a imagem de quem Deus é, que foi o propósito pelo qual nós fomos criados. Dai a Deus o que é de Deus. Para terminar, eu quero terminar com essa figura. Se você visse um carro assim, talvez, nem sei se anda, né? E se andar, não deve ir longe, né? Mas ele passa pela mão de algum profissional absolutamente competente, experiente, capaz, e ele se transforma neste carro, depois de restaurado. Né? Quando você olhar para um e olhar para o outro, o que você vai pensar? Quem fez isso? Eu preciso levar o meu carro para ele. Percebemos o propósito da nossa vida? Todo o restante que Deus nos dá é periférico. A casa, o carro, a família, o emprego, o dinheiro, o desemprego, onde ele nos coloca, tudo isso. Deus tirou Israel do Egito para levá-los para a terra prometida. Mas apesar disso, os sustentou no deserto. Deu água, deu maná. As roupas não se gastaram, mas o propósito não era esse. O propósito é levá-los para a terra. Qual o propósito pelo qual nós fomos criados? Para refletirmos a imagem do Deus vivo. Somente em Cristo e através de Cristo. Fora disso, nós vamos pegar aquele jogo de tabuleiro e jogar fora, porque não vai valer a pena jogar aquele jogo sem propósito. Vamos orar? Pai bondoso, que plano extraordinário. Pai, que salvação grandiosa. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus tão extraordinário, tremendo, soberano, poderoso. Mas o Senhor, ó Pai, nos criou com um propósito. E apesar, ó Deus, da desobediência, da rebeldia, da incredulidade de todos nós, o Senhor nos resgatou para voltar a dar-nos uma vida que vale a pena. Isso envolve a salvação do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Obrigado, ó Deus, porque somente no centro desta tua vontade, ó Pai, que a vida vale a pena. Te pedimos que o teu Santo Espírito fale com cada um de nós e que o Senhor possa se revelar a cada um para honra e glória do teu nome. Te agradecemos e pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Osvaldo?